Bom, boa noite a todos. Que possamos agradecer em primeiro momento a Deus, à espiritualidade amiga, a Jesus, aos nossos protetores, aos trabalhadores da casa, pensando sempre na união, na compreensão, no discernimento, que essas lições, que as intuições possam se fazer presentes, Senhor, para que a gente possa, cada vez mais, com a inteligência, com a compreensão, ter aquele ato voluntário no bem, modificando as nossas ações e envolvendo a todos aqueles que sabemos, nesse instante, que estão passando por dificuldades, passando por cirurgias, muitos estão com tumores, que possamos vibrar por todos esses, irmãos nossos. E que possamos ter um bom estudo na noite de hoje, né? Que assim seja. Deixa eu colocar, boa noite, Elvia, ou Avaz. Deixa eu colocar para compartilhar aqui. Bom, nós finalizamos semana passada, né? Nós finalizamos semana passada o... Só estou arrumando o negócio. O capítulo 7, né? E agora nós vamos começar o capítulo 8. Estou colocando de um jeito que, se escreverem alguma coisa que eu consigo pegar. A Karina está entrando também. Boa noite, Karina. Ó, nós vamos falando aqui e vocês podem, a qualquer momento, vamos ajudando, né? Que a ideia é um estudo, não é palestra, nada disso, né? E que nesse estudo a gente possa ir entendendo e compreendendo junto. Nós estamos estudando aqui o capítulo 8 da Teorias da Terra, né? Estamos usando a Gênese da tradução da FEAL, né? E dentro desse capítulo, Teorias da Terra, nós vamos pegar o subitem Teoria de Projeção. Então, tem uma nota aqui. É preciso compreender o contexto cultural do qual Kardec elaborou esse capítulo. Até Buffon, a hipótese da criação instantânea da Terra, há 6.000 anos, atendia aos interesses da Igreja em fazer prevalecer as escrituras em detrimento das conquistas da razão por meio da ciência. Em seu tempo, havia a tese do bispo James de a Terra ter sido criada no ano 4004 a.C., no dia 26 de outubro, às 9 horas. Data, dia e hora. Então, esse é um conceito, e é interessante a gente entender isso, que é uma coisa que ainda era muito forte, né? Então, Buffon substituiu a ideia de um mundo criado por Deus instantaneamente pela de uma evolução progressiva do mundo, das formas vivas, segundo leis universais, abrindo o caminho para a ciência. A partir dessas primeiras teorias, a evolução da ciência permitiu considerar a formação da Terra há cerca de 4,6 bilhões de anos, que é muito diferente, né, do que o bispo aqui, James, de 4.000 anos. Então, foi para 4,6 bilhões de anos, aproximadamente, claro. Então, inicialmente, uma esfera incandescente, a partir da compreensão de uma nuvem de gases e poeira cósmica, aos poucos resfriando, formou-se uma sólida camada, a crosta terrestre, ou seja, a teoria da condensação, considerada em seguida por Kardec, antecipa esse modelo atual. Então,
antes do que nós estamos estudando aqui, daquela comunicação de Galileu, né, através do Camilo Flammarion, que ele vai fazendo uma exposição do que tinha ali naquela mensagem mediúnica, né? Então ele vem trazendo conceitos, mas ele também vem a espiritualidade sempre ela vai trazendo informações que nós damos conta de absorver. Então, um pouquinho antes de Kardec, já tinha essa teoria aqui por Buffon constituída, que depois Kardec ele vai acabar adotando essas informações, né? Seguindo ali o Camilo Flammarion e perguntando bastante coisa para ele, né? Na Revista Espírita ele coloca isso também, né? Para quê? Qual que é o ensinamento que Kardec está nos trazendo? Que nós precisamos avançar com a inteligência, né? com o raciocínio, que são as potencialidades do espírito na matéria, para depois a gente poder conseguir ir sondando a metafísica, que é a física espiritual, né? Então, nós temos uma física da matéria que é de competência dos homens. E nós temos a metafísica, que agora, né, com o advento do espiritismo, a coisa vai clareando mais, e essa mediunidade vai ajudando, mas ela só é possível o diálogo, né? E aí é interessante, porque essa dialética, esse diálogo, realmente, ele só pode acontecer se tiver a participação do nosso lado com conhecimento de compreensão, porque senão nós não damos conta de absorver. E cai para o fanatismo, para o fundamentalismo, sem compreensão nenhuma. Então, fica uma fé cega, né? E é isso que Kardec está colocando. Então, a espiritualidade, quando ele se embasa em alguns conceitos, provavelmente a coisa já está acontecendo próximo dentro de algum pesquisador, algum cientista. Eles já estão trazendo esses conceitos para que a nossa compreensão possa permear por esse caminho. Não é? Então, similarmente também, o Espiritismo com Kardec tira os fenômenos espíritas do campo do sobrenatural e da teologia, trazendo para o campo da ciência. Então, da mesma maneira que o Buffon ele traz a evolução do planeta, né? O Wallace ele ajudou lá o Darwin, né? O Darwin ajudou o Wallace, né? Podemos dizer assim, e o Wallace ele tinha conhecimentos espíritas. Então, o processo que ele montava de evolução das espécies era diferente da de Darwin, né? O Darwin caiu para uma corrente mais materialista, uma coisa muito mais competitiva. Ele ficou mais numa camada mais superficial, né? O espiritismo e o processo que Buffon tá trazendo aqui, ele já aprofunda mais, trazendo, principalmente com Kardec e a espiritualidade, a evolução do princípio inteligente, né? Que isso não é abordado, não é aceito ainda, de maneira geral. A ciência, ela refuta, né? Embora tenha muita literatura que já comprovou isso, mas a ciência nossa ainda faz questão de não dar a devida razão a essa ciência já desenvolvida, né? O Herculano Pires, em vários livros, ele cita isso, né, de várias pesquisas que foram feitas, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, hoje também com a física quântica, eles estão fazendo, mas a ciência ainda que acaba dominando, né, a maioria da ala médica, vamos dizer assim, né, e dos próprios cientistas cai na parte materialista, né, infelizmente. Mas está mudando bastante, tem muitos conceitos. Então, o espiritismo, para Kardec, ele tem que pender para o campo da ciência e não para o campo da superstição. Por isso que Kardec não enxerga o espiritismo como religião dogmática, criando teorias, dogmas, né,
toda uma nomenclatura de regras, de conduta, hierarquias, de poder, né? E de você subindo dentro da escala, da estrutura, da religião máter. Então, tudo isso, Kardec, ele falou, olha, isso é muito complicado, ele tinha lucidez sobre isso, né? Ele falou, olha, nós precisamos trazer o espiritismo no cunho do desenvolvimento da ciência, para que ela possa realmente ser estudada e aproveitada por todos do planeta, independente de preferência religiosa, né? Ou até de estados, de casta, de etnia, o que seja, tudo com o desenvolvimento moral. Né? Era a grande expectativa de Kardec. Né? De todas as teorias sobre a origem da Terra, aquela que teve mais crédito nos últimos tempos é a de Buffon, afirma Kardec. Seja pela posição que ele conquistou no meio científico, seja porque na época não sabia nada sobre ela. Observando todos os planetas se moverem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não excede 7,5 graus, dessa uniformidade, Buffon concluiu que eles foram postos em movimentos pela mesma causa. Segundo Buffon, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa teria se chocado obliquamente com ele e, raspando sua superfície, destacou uma porção de matéria que foi projetada no espaço pela violência do choque e se dividiu em vários fragmentos. Estes formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pelas combinações das forças centrípicas e centrífuga, no sentido imprimido pela direção do choque inicial, ou seja, no plano da elíptica. Então, essa aqui é a teoria que Kardec está colocando de Buffon, que é diferente, né, do que aquela comunicação mediúnica de Galileu. Né? Os planetas seriam parte das substâncias incandescentes do Sol e, consequentemente, teriam sido incandescentes em sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levaram um tempo proporcional a seus respectivos volumes, e quando a temperatura permitiu, a vida surgiu na sua superfície. Né? Em razão da diminuição gradual do calor da Terra, do centro, né, do calor central, a Terra chegaria, num tempo dado, a um resfriamento completo, a massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas tornariam a vida impossível, causando a diminuição e, posteriormente, o desaparecimento de todos os seres organizados. O resfriamento que começou pelos polos se estenderia gradativamente por todas as regiões até o Equador. Então, está dando para entender? Kardec está colocando aqui, né, nesses primeiros itens, né, vou pegar aqui no livro, essa teoria do Buffon. Né? Para quê? É bem interessante. Quem acompanha um pouco do Herculano Pires, por exemplo, o Herculano usa muito essa técnica de Kardec. Para conversar e dialogar, lembrando que Herculano era professor, né, de filosofia na universidade, então ele estava num meio acadêmico. Então, o que ele fazia? Ele falou, olha, eu vou escrever os artigos e vou sempre fazer referência da ciência atual, porque é assim que o espiritismo tem que ser. Embora a gente não deva refutar o passado, nós também temos que acompanhar o que a ciência está fazendo, porque a ciência que está andando, ela vem comprovando aquilo que Kardec tinha já iniciado enquanto pesquisa, enquanto ciência, enquanto filosofia e desenvolvimento moral no passado. Então, é o que Kardec está fazendo aqui. O que Kardec está falando? Olha, ele está pegando o Buffon, que era um dos maiores cientistas na época, nesse assunto, e ele coloca uma comunicação aqui também de Galileu para poder fazer esse esboço, essa gênese, né, desse esboço geológico da Terra.
Então, essa teoria de Buffon, Kardec estava pesquisando, se instruindo, né, para poder embasar a obra. Então, para Buffon, continua Kardec, esse é o estado atual da Lua. O que, sendo menor que a Terra, seria um mundo extinto, do qual a vida está excluída. O próprio Sol teria, um dia, o mesmo destino. Segundo seus cálculos, a Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à temperatura atual e em 93 mil anos veria o final da existência da natureza organizada. Isso aqui é o que tinha lá da teoria de Buffon na época. Então, Kardec vai falar assim, ó, a teoria de Buffon, contestado pelas novas descobertas da ciência, hoje está praticamente abandonada pelo seguinte motivo. Então, Kardec traz a teoria, né, e ele ainda vem completando, né? Primeiro, por muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com os planetas pudessem provocar a destruição deste, que era a teoria de Buffon. Olha, veio um cometa, bateu no Sol, o Sol picou em pedaços e transformou, ficou menor e transformou os planetas, né? E o que aconteceu na Terra, destacando a Lua, né, com resfriamento. Então, essa é a primeira refutação que Kardec vai colocar. Olha, não dá certo, porque os cometas, né, não são corpos sólidos, né? Então, a teoria de Buffon nessa hipótese, né, a suposição de Buffon não teria nada de improvável, mas sabe-se atualmente que eles são formados de uma matéria gasosa, condensada, suficientemente rarefeita, para que se possa perceber as estrelas da magnitude média por meio de seu núcleo. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar no espaço uma porção de massa solar é algo impossível, coloca Kardec. Segundo ponto, que a teoria de Buffon não poderia ser validada, Kardec coloca. A natureza incandescente do Sol é igualmente uma hipótese que nada, até o presente, veio confirmar, e que, ao contrário, as observações parecem desmentir. Embora ainda não se tenha certeza a respeito da sua natureza, o poder dos meios de observações atuais permite estudá-lo melhor. Hoje, lembrando aqui que hoje é 1867, 68, né? Hoje, de modo geral, que o Sol seja um globo composto de matéria sólida, envolta de uma atmosfera luminosa, que não estaria em contato com a superfície. E Kardec coloca uma nota aqui. Há uma dissertação completa e à altura da ciência moderna a respeito da natureza do Sol e dos cometas na obra Estudos e Leituras sobre Astronomia, por Camilo Flammarion, né? Aí tem lá o volume 1, o tamanho, a inserção, aí ele dá até o preço, né? Custava 500 francos lá. Dá o impressor, né? Fala lá onde que, a livraria onde que era, né? E a cidade de Paris. Então, Kardec utilizou muito do Camilo Flammarion, que era astrônomo, e escrevia também, né, literatura sobre tratados sobre astronomia, e também era médium, e colocou lá onde Kardec utilizou a comunicação mediúnica para colocar na Gênese, né? Então, eu peguei hoje aqui, né, uma busca rápida aqui. O Sol é considerado uma estrela de médio para pequeno porte, sendo até chamado de estrela anã. Ele é formado basicamente por gases incandescentes, originados a partir do processo de fusão nuclear em seu núcleo, sendo composto por 80% de hidrogênio, 18% por hélio e 2% de metais. Apesar de ser uma das menores estrelas do universo, ele possui cerca de 99,85% de toda a massa do sistema solar, o que explica a sua importância para a Terra e para os demais planetas do sistema. A figura abaixo nos dá a noção da magnitude do Sol, né? Então,
hoje a composição do Sol aqui atualmente. A terceira, pode ir aí, tá tudo certo, qualquer coisa vocês vão falando. No tempo de Buffon, o Kardec continua no terceiro item, né? Por que a teoria de Buffon não poderia ser validada? Era conhecido apenas 6 planetas, os mesmos que os antigos conheciam: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Depois, descobriu-se um grande número de asteroides, dos quais 3 deles, principalmente Juno, Palas e Ceres, têm sua órbita respectivamente inclinada de 13, 10 e 34 graus. Porque Buffon falou que a inclinação só poderia ser na ordem de 7,5 graus. E aí Kardec está falando, olha, não é bem assim, né? Já se descobriu mais coisas. E o que não está de acordo com a hipótese de um movimento de projeção único. Os cálculos de Buffon sobre o resfriamento da Terra foram reconhecidos como inexatos após o descobrimento da lei do decréscimo do calor por Ford. Não foram necessários 74 mil anos para a Terra chegar à sua temperatura atual, mas alguns milhões de anos, né? Então, esse aqui, o Buffon aqui, ele é de 21 de março de 1768, né? E ele falece aqui em 1830, né? Com 62 anos. Então, essa teoria dele, nós estamos aí com pelo menos, com a morte deles, 38 anos depois da morte do Buffon. A publicação do livro dele aqui não fala. Quinto, Kardec coloca, Buffon só considerou o calor interno da Terra, sem levar em conta o proveniente dos raios solares. Agora se sabe, por dados científicos de rigorosa exatidão, baseados na experiência, que devido à espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo só teria, após longo tempo, uma parte insignificante na temperatura da superfície exterior. As variações que a temperatura sofre são periódicas e devidas às ações preponderantes do calor solar. Está no capítulo 7, número 25. Dado que o efeito dessa causa é permanente, enquanto que o efeito do calor central é nulo, ou quase, né, a diminuição dele não pode produzir modificações sensíveis na superfície da Terra, para que a Terra se tornasse inabitável. Pelo resfriamento geral, seria necessário a extinção do Sol. Na teoria da condensação. Aqui, Kardec está colocando, né, dentro das teorias da Terra, né, da geologia, teoria da projeção, que é de Buffon, e agora ele vai pegar a teoria da condensação. Isso aqui era o que a ciência estava dialogando na época, né? A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica prevalece atualmente na ciência, por ser o que está melhor justificada pela observação. Aqui resolve o maior número de dificuldades e aqui se apoia, mais do que todas as outras, sobre o grande princípio da unidade universal. Ela está descrita anteriormente no capítulo 6, Uranografia Geral. Esse capítulo 6, né, essa teoria da condensação, o Kardec colocou uma comunicação mediúnica de Galileu, né? E aqui ele está colocando mais 3 teorias na Terra. Então, percebam que não é porque o Espírito deu a comunicação que Kardec aceita. Ele coloca e espera, né, o que tem na ciência para ir comprovando essas hipóteses. Se as coisas forem favoráveis, forem sendo comprovadas, o Espiritismo aceita. Se as coisas forem modificando, o Espiritismo também vai ajustando essas partes ainda não compreendidas, ou ainda que faltam informações. Então, esse tipo de coisa, eu estava lendo um livro essa semana, o Herculano estava falando, olha, Kardec
ele não aceita aqueles desenhos mediúnicos da casa de Mozart, né? Por um médium lá, e mais, tem mais outra casa de... Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Uma outra casa de um que saiu no desenho, ele não aceita aquilo como uma verdade inconteste. Ele fala assim, olha, ele coloca a informação, ele traz o evento, né? Olha, essa é a opinião de um espírito e de um médium. Vamos, né, para aceitar como um princípio espírita, isso precisa passar pelo crivo da universalidade das informações, está alinhado com a ciência, está, né, alinhado com o bom senso, com a lógica, passar pelo discernimento, para que isso possa, sendo absorvido, né, como um caminho de evolução, né, que a gente vai validando. Então, Kardec, ele não fez tem muitas coisas que ele deixou ainda em aberto. Falou, olha, vamos aguardar o futuro, vamos, né? Então, tem muita coisa que ele foi modificando ao longo da sua obra, alguns conceitos, e tem outros que ele não fecha. Ele falou, olha, isso aqui não dá para fechar. Tem essa informação, a gente traz até aqui e vamos aguardar. É mais ou menos o que ele está fazendo aqui. Não sei se vocês estão percebendo isso, né? Então, essas duas teorias, como se vê, tendem ao mesmo resultado. O estado primitivo de incandescência do globo, a formação de sua crosta sólida pelo resfriamento, a existência de um fogo central e a aparição da vida orgânica, tão logo a temperatura a tornou possível. Elas diferem pelo modo da formação da Terra. E é provável que, se Buffon tivesse vivido em nossos dias, né, se Buffon tivesse vivido ali mais uns 50 anos, né, ele teria tido outras ideias. São, pois, duas rotas diferentes conduzindo ao mesmo objetivo. Então, olha, mesmo que Buffon falou ali umas coisas que hoje a ciência está mostrando que é diferente, mas um princípio ali coincide. Então, até isso Kardec, né, ele acaba fazendo esse paralelo. A geologia estuda a Terra até o ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior escapa à observação, podendo ser conjecturado a partir da lógica. Então, até aqui é possível. Então, você vai cavando, você vai vendo, analisando, e você vai encontrando através do laboratório, de quanto tempo tem, qual que é a data do carbono e assim por diante, qual que é as camadas de composição disso, como é que isso se formou. Até aqui, a observação direta é possível. O que escapa disso, que é antes disso, como que tem que usar? Só pela conjectura a partir da lógica, né? E essa conjectura a partir da lógica, ela é uma hipótese, ela não é uma coisa assim, ela não é um dogma, né? Ela é uma hipótese que ainda precisa ser comprovada. Olha, está apontando para cá, né? Por isso que, para o Espiritismo, né, ele está com a verdade, né? Tudo o que for vindo, que for sancionando enquanto verdade, a coisa vai caminhando, né? Sem ficar preso num dogma ali, olha, porque o espírito do fulano de tal falou, então é aquilo e acabou. Senão nós estamos endeusando, né, e cultuando a espiritualidade, num patamar que a gente joga eles para um posicionamento que o nosso diálogo fica comprometido, fica corrompido, né? E isso é uma preocupação que Kardec tinha, Herculano toca nesse livro, é o problema, como é que chama? É o problema do ser. Eu vou pegar depois e eu coloco aí no grupo, vale a pena ler, tem alguns artigos que ele escrevia, e depois ele faz uma síntese, vale a pena dar uma lida nesse. É uma obra pequena também, eu vou pegar para vocês aí, depois eu ponho em PDF.
A geologia estuda a Terra até o ponto em que a observação direta é possível. Seu estado anterior, escapando à experimentação, só pode ser conjectural a partir da lógica. Ora, entre duas hipóteses, o bom senso diz que é preciso procurar a que seja avalizada pela lógica e que concorde ao máximo com os fatos observados. Então, a lógica, ela não é uma verdade. Isso é importante a gente... Porque a nossa educação ela vai ficando fundamentalista e ela vai distorcendo os conceitos. Então, o princípio de lógica é um princípio que você vai somando e vai fazendo conjecturas, né? E você vai avaliando uma probabilidade. E isso não é uma verdade em conteste, ela é só uma linha de raciocínio do pensamento. E isso tem que concordar com o quê? Com os fatos observados. Porque para que a gente não caia realmente num fanatismo ou criar dogmas, né, que acaba acontecendo nos dias de hoje, por não entender, né? O Aristóteles ele vai falar, olha, a verdade ela vai ser buscada pela dialética e não pela lógica. São conceitos diferentes, né, que hoje o pessoal vai embaralhando tudo isso e vai virando uma confusão que ninguém vai se entendendo, né? Então, a teoria da incrustação. Então, foram 3 teorias que ele está colocando aqui, né? É a teoria da projeção, a teoria da condensação. Essa teoria da condensação é a que mais se aproxima, né, ao capítulo da uranografia, que é aquela mensagem de Galileu. E agora a teoria da incrustação. Essa teoria Kardec vai falar. Só mencionamos essa teoria a título informativo, apesar dela nada ter de científico, mas porque obteve alguma repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas, resume-se na carta seguinte: Deus, conforme a Bíblia, criara o mundo em 6 dias, 4.000 anos antes da era cristã. Porém, os geólogos contestam essa afirmação pelo estudo dos fósseis e os milhares de indícios incontestáveis de antiguidade, que fazem a origem da Terra recuar milhões de anos. No entanto, as escrituras disseram a verdade e os geólogos também. E foi um simples camponês, né? E esse camponês aqui, Kardec faz uma nota, que Michel de Figagneres, autor da Clave da Vida, né? Ele faz quem colocou em acordo quando declarou que a nossa Terra é apenas um planeta incrustativo, muito moderno, mas composto de materiais antiquíssimos, né? Nosso sábio confrade, o senhor Jabor, de Bruxelas, escreveu-nos o que se segue a propósito do nosso artigo sobre os pré-adamitas, publicado na revista desse último mês. Na verdade, eu fiz uma pesquisa aqui, isso que Kardec inseriu aqui, a título informativo, foi inserido na Formação da Terra, Teoria da Incrustação Planetária, em abril de 1860, na Revista Espírita. Lá é maior, tem essa conversa aí que o Jabor escreveu para Kardec, e Kardec utiliza essa carta, né, e insere na Revista Espírita em 1860, e depois ele tira um pedaço para colocar aqui no esboço da Gênese geológica. Após o desaparecimento do planeta desconhecido, chegando à maturidade ou em harmonia com o que existia no lugar que ocupamos atualmente, a alma da Terra recebeu a ordem de reunir seus satélites para formar nosso globo atual, conforme as regras do progresso em tudo e por tudo.
apenas 4 desses astros consentiram na associação que lhes eram proposta. A Lua apenas persistiu em sua autonomia, porque os globos têm também seu livre-arbítrio. Os globos, né, têm também seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu sobre os satélites um raio magnético atrativo que colocou em estado cataléptico para os elementos vegetais, animais e hominais que possuíam e que trouxeram para a comunidade. Então, essa é a teoria aqui, né, que Kardec está, olha, vamos colocar isso aqui a título informativo, não tem nada de científico isso aqui, mas vamos ver o que eles estão falando, pelo quê? Porque isso encantou muita gente e começou a tomar vulto na época de Kardec. Então, Kardec coloca aqui, a operação só teve por testemunho a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes, que ajudaram nessa grande obra, abrindo os globos para reunir suas entranhas. Após a sondagem, as águas escoaram para o vazio deixado pela ausência da Lua, as atmosferas se confundiram e começou o despertar com a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi tirado em último lugar de seu estado de hipnotismo e se viu cercado de vegetação luxuriante do paraíso terreal e dos animais que pastavam em paz em volta dele. Tudo isso podia se fazer em 6 dias, com operários tão poderosos como os que Deus encarregou dessa tarefa. O planeta Ásia nos trouxe a raça amarela, e de civilização mais antiga, a África, a raça negra, a Europa, a raça branca e a América, a raça vermelha. A Lua talvez tivesse trazido a raça verde ou azul. Assim, certos animais dos quais só encontramos vestígios não teriam nunca vivido sobre a nossa Terra atual, mas sim sido trazidos de outros mundos desfeitos pela velhice. Os fósseis encontrados nos climas onde eles não poderiam ter existido nesse mundo, viviam, sem dúvida, em zonas bem diferentes, sobre os globos onde nasceram. Os despojos que se encontraram nos polos aqui da Terra são de animais que viviam no Equador dos mundos nos quais pertenciam. Você vê que a teoria é bem... né? E Kardec vai falar assim, essa teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de deixar sem solução a questão da origem, que pretendeu resolver. Ela diz como a Terra teria sido formada, mas não diz como se formaram os 4 mundos reunidos para constituí-la. Se as coisas tivessem ocorrido assim, como explicar a inexistência dos vestígios dessas imensas soldaduras, apesar de terem chegado até o centro do planeta? Se cada um desses mundos, Ásia, África, Europa e América, né, cada um é esses 4 planetas que colaboraram voluntariamente, que eles quiseram se unir, né, pela alma da Terra, né, quando chamou, né, eles trouxeram seus materiais próprios. Cada um teria sua geologia diferente, o que não acontece. Ao contrário, verifica-se que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea, em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. As camadas geológicas são da mesma formação, idênticas na sua composição, superpostas em todos os lugares, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção, de um lado ao outro dos mares. Da Europa à Ásia, da África à América e vice-versa. Essas camadas testemunhas das transformações do globo. Confirmam que elas ocorreram em toda a sua superfície e não só em uma parte. Então, Kardec estudou para fazer isso, né? Com certeza conversou com bastante gente, e vai tirando aqui as conclusões de como a lógica refuta essa teoria. Também mostra os períodos de aparecimento.
Por que a lógica refuta? Porque ela utiliza dos fatos, que Kardec está colocando os fatos, para provar que não é possível essa sequência de conceitos. Né? Então, olha, não dá. Então, também, continua Kardec, mostra os períodos de aparecimento, existência de desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais, igualmente nas diferentes regiões do mundo. Mostram a fauna e a flora desses períodos longínquos, estendendo-se por toda parte, simultaneamente, sobre a influência de uma temperatura uniforme e mudando suas características em todo o planeta, à medida que a temperatura se modificou. Tal estado de coisas é inconciliável com a formação da Terra pela junção de vários mundos distintos. Se esse sistema houvesse sido concebido há apenas um século, poderia ter conquistado lugar provisório na cosmogonias, né? Especulativas, puramente imaginárias e fundamentadas sem um método experimental. Porém, atualmente não tem nenhuma validade e não suporta o menor exame porque é contestada pelos fatos materiais. Sem discutir aqui o livre-arbítrio atribuído aos planetas, nem a questão de sua alma, pergunta-se o que seria do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não tivesse tido a má vontade de reunir com seus irmãos. E o que aconteceria com a Terra atual se a Lua um dia tivesse o desejo de vir retornar ao seu lugar, expulsando o mar? Então, essa teoria, conclui Kardec, seduziu algumas pessoas, porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra, bem como sua localização. Mas uma vez que essas raças puderam se desenvolver em mundos diferentes, por que não teriam podido desenvolver-se sobre pontos diversos do mesmo globo? E querer resolver uma dificuldade por meio de outra bem maior. De fato, fosse qual fosse a rapidez e a destreza com que se fizesse essa junção, ela não poderia ocorrer sem abalos violentos. Quanto mais rápida tenha sido, mais desastroso teria sido o cataclismo. Parece, pois, impossível que seres simplesmente adormecidos no sono cataléptico tenham podido resistir a isso para despertar em seguida tranquilamente. Se eram apenas germes, em que consistiam? Como seres totalmente formados, teriam sido reduzidos a um estado de germes. Restaria sempre a questão de saber como esses germes se desenvolveram novamente. Ainda nesse caso, teríamos a Terra formada por vias miraculosas, mas por um processo menos poético e menos grandioso que o primeiro, o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão uma explicação da sua formação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da experiência e da observação. E Kardec vai fazer uma última nota aqui, encerrando o capítulo, né? A nota 102. Quando semelhante sistema está ligado a toda uma cosmogonia, é oportuno perguntar sobre qual base racional o resto pode estar baseado. A concordância que por meio desse sistema se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é absolutamente ilusória, uma vez que a própria ciência a contradiz. Por outro lado, todas as crenças baseadas no texto bíblico têm como base a criação de um casal único, do qual todos os homens surgiram. Se essa pedra for removida, todo o edifício dessa Gênese bíblica entra em colapso. Agora, dado que esse sistema atribuiu à humanidade uma origem múltipla, é a negação da doutrina que atribui um pai comum. O autor da carta anterior, um homem de profundo conhecimento, seduzido em certo momento por essa teoria, imediatamente descobriu seus aspectos vulneráveis e logo lutou com as armas da ciência. Então, Kardec estava inserido, né, no meio dessas
desses grupos, né, de cientistas, ele estava sempre atualizado nessas pesquisas. Para quê? Para que ele pudesse ir formando esse conceito e validando com a ciência, né? Então, nós acabamos aqui o capítulo 8, e aí a gente pode deixar para a semana que vem, que é meio cansativo isso, né? Ficar lendo, né? Vai ser a revolução do globo, é o capítulo 9, e depois a gênese orgânica vai ser o capítulo 10, e no capítulo 11, deixa eu ver aqui. Aí começa a gênese espiritual, né? Então, Kardec vai pegar esses capítulos aqui para falar da gênese física, e depois, a partir do capítulo 11, ele vai entrar na gênese espiritual. É um princípio espiritual, a união do princípio espiritual com a matéria, e assim por diante. Ok? Algum comentário, alguma ajuda? Tudo ok. Tudo certo? Beleza. Eu vou pegar o livro do Herculano lá, o Herculano ele fala bem isso, eu achei muito interessante, porque ele coloca isso, né? Ele falou, olha, é muito importante para o Espiritismo que nós, que somos os agentes atuais, estejamos atualizados na ciência, na filosofia, né? Nas coisas que estão acontecendo, para poder trazendo isso, e ele utilizava esses conceitos para explicar e validar Kardec. Não refutando, mas mais um mecanismo de comprovação, porque o que o Herculano estava, Kardec também, fazendo isso, mas o que o Herculano estava querendo? É justamente dar a ressignificação, da volta da alma, da volta de Deus, né? Da volta desses princípios que já estão validados pela ciência e são refutados hoje. E o Herculano fica assim, ele fica indignado, né? Porque ele vai lendo, ele vai escrevendo, e fala assim, olha, mas tá aqui, ó, o Richer já falou isso, o Riné já falou aquilo, aí ele vai, ó, lá na Rússia já fizeram tal coisa do corpo bioplasmático, e aí ele não se conforma, porque a ciência ela vai virando para um lado, né, que vai simplesmente anulando o que já conquistou. Então é importante, no nosso transitar, né, até para dialogar, porque como Kardec não quer a religião universal, mas ele quer a união nos valores universais, né, nos valores morais, é o retorno, é o arrependimento do homem, né, e o retorno sincero ao bem. Então, como é que nós vamos dialogar na parte científica, ou na parte clínica médica, ou com pedagogo, ou com... E o cara está ali perdido numa fusão, numa pedra, né, solidificada, numa base, que é o que Kardec falou da Bíblia. Olha, a Bíblia está assentada, na sua grande maioria, sobre Adão e Eva. Se você desmonta isso, toda a base rói, né? E não precisa ser assim. Dá para fazer o contraponto, você usando o que tem, e aí é um ganha-ganha, um processo colaborativo, né? Então, eu acho que isso é um dos ensinamentos aqui, que, embora é meio chato esse capítulo, no sentido de ficar lendo só, né? É uma coisa já do passado, mas a importância como Kardec se dedicava a ler essas coisas, inseria na revista e refutava, olha, isso aqui não tem sentido. Então, nós precisamos, olha, reconhecemos aqui uma importância, olha, fascinou, vislumbrou, mas ele apontava um caminho, né? Então, é bem bacana quando ele está inserido nesse contexto, ensinando para a gente como agir também, né? E o Herculano, pelo que eu vejo, ele é um que, do passado, fez bem isso, né? Beleza? Mais algum comentário? Então vamos até semana que vem, né? Se Deus permitir, né? Encarnado ou desencarnado? Opa aí. Né?
O que ela tá falando? O que ela falou aí, rapaz? Tem a bacalhoada aí nesse meio aí. Tem a bacalhau. Deixa eu passar a bacalhau. Então, vamos agradecer a Deus. É. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estudo, né? Pedindo a Jesus o amparo, a proteção, aos trabalhadores das nossas casas, que possa sempre nos intuir, nos orientar, e que a nossa vontade de mudança, de desejo, de conhecimento, possa sempre se fazer presente. Nas horas de dúvidas, de equívocos, de incompreensão, Senhor, que possamos respirar, fazer a oração e a vigilância, e retornar sempre na razão, no bom senso, no reto proceder, Senhor. Que possamos vibrar pela paz, envolvendo todos aqueles que estão pensando em suicídio, em abuso de álcool e drogas, que possamos envolver a todos. Envolvamos também aqueles conhecidos que sabemos que vão passar por cirurgias, que estão com câncer, que desencarnaram recentemente, pedindo à espiritualidade que ampare e envolva a todos. Que assim seja. Parar de gravar.